Se você entrou nesse vídeo, provavelmente você quer convencer o seu parceiro, sua parceira, seu amigo, sua irmã a começar a investir. E eu sei que não é fácil, mas vale a pena. E por que a gente quer convencer as pessoas próximas, as pessoas que a gente gosta, a começar a investir também? Porque a gente começa a investir, começa a ver o retorno, começa a ver o quão bom é aquilo. A gente olha lá para nossa conta, para nossa corretora e vê um valor maior que o nosso salário, que muitas vezes a gente nunca teve esse valor parado em conta, e ele vai estar trabalhando para nós esse valor, não vai estar simplesmente parado. E também pelo nosso plano de aposentadoria. Eu tenho um objetivo, eu quero chegar numa certa idade que eu não precise mais trabalhar por obrigação. Hoje eu preciso trabalhar para pagar minhas contas, para sobreviver, para poder me alimentar. Eu quero chegar num objetivo que eu tenho, uma meta de idade, que é não precisar trabalhar por obrigação. Se eu quiser parar de trabalhar, viver dos meus rendimentos, vai ser o suficiente para cobrir todos os meus custos, ter uma vida confortável e poder viajar quando eu quiser. Mas que sentido faria eu chegar, por exemplo, nos meus 40, 45 anos, alcançar ali a minha liberdade financeira, e a minha esposa está trabalhando até os 70, 80 anos para se aposentar com salário mínimo? Não faria sentido. E para alcançar a liberdade financeira para ambos, além de demandar mais tempo, levaria mais tempo, também a minha esposa não pegaria o hábito de economizar, não aprenderia a lidar com dinheiro. Então por isso que a gente quer que as pessoas próximas comecem a investir também, porque a gente vê o quão recompensador que é, a gente vê o quão bom que é, que vale a pena. E a gente quer que pessoas que a gente goste também tenham a mesma sensação, passem pelas mesmas coisas boas que a gente está passando. E no início é complicado porque os retornos não são muito altos, porque no início nossos aportes eles são baixos, mas ao longo do tempo os juros compostos que vão fazendo a mágica. Então, como que eu convenci a minha esposa a investir? O que eu utilizei? Na verdade foram apenas duas coisas que nem foram com essa intenção, tá? Que ela começou a investir. Para quem não viu o nosso terceiro vídeo aqui do canal, eu falando como eu comecei a investir o meu primeiro ano, se valeu a pena ou não, eu falei para vocês que eu comecei a investir por causa dela, da minha esposa, que ela veio me falar sobre Bitcoin, só que ela não investe. No primeiro mês a gente fez aporte junto, ela na corretora dela, eu na minha, e a gente comprou Bitcoin. E depois disso ela não comprou mais, e eu segui comprando, e depois migrei para outros ativos também, para fundos imobiliários, ações, e ela não investiu. E eu comecei a falar para ela investir, e ela começou a falar que ia investir, a mesma coisa que eu falava no início. Quando eu recebi, eu já vou separar tanto para investir, eu não investia. Isso é normal no início. Você aí também que começou a investir, não foi do dia para a noite, demanda tempo. Eu teve alguns anos atrás que eu pensei em investir, cheguei a depositar o dinheiro para investir, eu saquei de volta. Então o início é difícil, depois que tu pega o hábito fica mais fácil. Então eu só queria que ela pegasse esse hábito. Então o que me auxiliou bastante, que me ajudou a fazer ela começar a investir? Primeiro de tudo, os objetivos a curto prazo. Como assim? Exemplo de viagens. Não digo nem viagens até para lugares pertos, tá? Não sei se considera viagem. Mas, por exemplo, Canela, que é uma cidade que tem aqui. A gente planejou de ir conhecer. Eu falei para ela que eu iria arcar ali com a nossa hospedagem, iria reservar nossa hospedagem e o restaurante pra gente jantar também, que a gente ia passar o final de semana lá. E ela só precisaria economizar para gasolina, porque nós temos moto e não é muito longe, então é um gasto pequeno, não umas médias de 70, 80 reais de combustível. E querendo ou não, por mais que não seja um investimento que ela fez, já foi uma economia. Então aqui no verão a gente sai muito, também a gente vai para cascata, para praia, que não são muito longe daqui. A gente gosta de conhecer lugares daqui, da natureza, lugares gratuitos, então não tem muito
muito gasto só com alimentação e deslocamento. Então, sempre que ela recebia e eu também, a gente se planejava. A gente precisa separar tanto para nossa diversão, que é conhecer lugares. Então, todo final de semana que a gente saía ali, normalmente era uns 2 finais de semana no mês, 3, sempre ou eu arcava com a alimentação e ela com combustível, ou o contrário. Então, sempre a gente, digamos que dividia nessa saída. Então, ela aprendeu a economizar. Eu lembro que teve uma vez que até convidaram ela para uma janta, mas a gente estava planejando uma viagem para Santa Catarina. E ela pegou e falou que ela não ia ir porque ela estava juntando dinheiro. E já foi um passo. Por mais que ela não estivesse investindo, colocando em um ativo aquele dinheiro, ela estava começando a aprender a economizar. Estava começando a gastar menos do que ela ganha. Que isso é muito importante. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, para simplesmente ali para dar o pontapé, para ela começar a iniciar a investir, fiz ela baixar a corretora e fiz o primeiro aporte para ela. Por mais que o valor de aporte ali tenha sido baixo, foi um valor que fez iniciativa para ela, que ela começou a investir por causa disso. Então, bastou fazer o primeiro aporte, ela já tinha aprendido a economizar. Como eu falei para vocês, nessa questão de objetivos a curto prazo, ajuda bastante, porque ela começou a aprender a gastar menos do que ganha. Ela começou a guardar dinheiro, porque ela tinha objetivo, eu tenho que fazer essa viagem, então eu preciso economizar esse valor todo mês. Aí eu tinha que fazer uma unha, não vou fazer agora porque eu preciso desse dinheiro para poder viajar, que é um lugar que eu quero muito. Então é algo que ajudou muito. Então, se seu parceiro, sua parceira tem um objetivo a curto prazo, vocês têm um objetivo ali junto, seja ele viajar, comprar um carro, uma moto, um objetivo que vocês precisam fazer juntos, que precisam economizar. Isso foi algo que ajudou muito. Para ela aprender a economizar, começou a gastar menos do que ganha, tá? Que é fundamental, senão não tem como investir. Então, depois, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz. Pedir para ele baixar uma conta, baixar a corretora e criar conta, ou até mesmo pela conta digital, independente por onde for fazer o investimento. Você pode fazer o primeiro aporte, que vai ser uma iniciativa. Eu optei pelos fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários ia dar uma renda mensal para ela. Ela ia ver os dividendos caindo, sem ela precisar fazer nada. E outra também, que não é que nem uma caixinha, um cofrinho que ela poderia sacar de imediato, com liquidez diária, tá? Então eu optei não investir em algo de liquidez diária, porque ela poderia precisar, de repente, daí faria o saque desse valor. Então foi algo que faz sentido para ela também, porque eu comento bastante para ela sobre fundos imobiliários e é algo que ela tem interesse, que ela queria começar. Então eu só dei um pontapé inicial e a partir dali ela começou. Então esses foram apenas 2 pontos que ajudaram muito, que é primeiro gastar menos do que ganha. Como que a gente fez isso? Foi planejando objetivos a curto prazo. E não foi nada intencional, vou começar a planejar para ela poder economizar, não. Foi naturalmente, assim que ela começou a economizar. Então essas são as dicas que eu tenho para vocês hoje. Se foram úteis para vocês, peço que deixem o like e deixem depois o feedback, se deu certo, como que tá indo o investimento também em casal. E agradeço aí pela atenção de todos, até a próxima.